Olá, bom dia queridos amigos, bem-vindos mais uma vez ao canal Haja Luz. Estou aqui nesta manhã de sábado, mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus com vocês. Estou aí falando sobre uma nova temática, apresentei para vocês nos últimos vídeos um pouquinho sobre o capítulo 13 de Apocalipse, onde nos mostra um poder se levantando na terra e impondo a adoração. E é nesse contexto, no contexto de adoração, que é implantado uma marca, um selo, um sinal, conhecido como a marca da besta, tão temida por muitos, mas pouco compreendida. Hoje eu vou falar especificamente sobre essa marca, que será colocada nos adoradores da besta e da sua imagem. Para entender a marca da besta, queridos, nós precisamos entender outra coisa. Assim como a Bíblia apresenta no capítulo 13 a marca da besta, a Bíblia também apresenta em toda ela o sinal de Deus, a marca de Deus. Então, para que você possa entender o que é a marca da besta, você precisa primeiro entender qual é o sinal de Deus na Bíblia, qual é o sinal de Deus apresentado na palavra, na sua palavra. A Bíblia o tempo todo nos chama a obedecer, a obediência a Deus. E eu quero ler um texto que está no livro de Deuteronômio, onde você vai entender um pouquinho sobre essa questão de sinal, de marca, de onde foi tirado o texto que está em Apocalipse capítulo 13, a partir do verso 16, que fala sobre a imposição da marca da besta. No livro de Deuteronômio, no capítulo 6, Deus orientou o povo a fazer o seguinte, vou ler o texto para vocês. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Em primeiro lugar, nós temos que entender que na Bíblia é apresentado Deus como sendo o único, o soberano, aquele que deve ser adorado pelo seu povo, por aquele que professa o seu nome. E ele diz mais no verso 5. Estou lendo o capítulo 6, o verso 4 e o verso 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. O primeiro mandamento da lei de Deus diz: não terás outros deuses diante de mim. O chamado de Deus é adorá-lo, a reverenciar o seu nome, a reconhecê-lo como o único Deus nas nossas vidas. No verso 6 diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarás no teu coração, dentro do nosso coração. Tu as inculcarás, ou seja, ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Deus orienta o seu povo a ensinar os seus filhos a amarem e reverenciarem a Deus, a serem fiéis aos seus mandamentos. E no verso 8 diz assim, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Então veja, queridos, na nossa testa tem o lobo frontal, o lugar da razão, da consciência. O chamado de Deus é para que nós imprima os seus mandamentos na nossa consciência, na nossa mente. A respeito disso, com base nesse texto que Apocalipse capítulo 13, verso 16 diz. Veja só, agora você vai compreender o porquê que aqui a marca da besta é na fronte e na mão. Em Deuteronômio, Deus disse que a sua lei e os seus mandamentos deveriam estar na testa e na mão. E aqui é apresentado da mesma forma. Só que agora é Satanás, é o inimigo que está impondo através dos seus instrumentos na terra. Diz assim: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca. E onde essa marca vai ser colocada, queridos? Sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tenha a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então haverá um boicote para todos aqueles que não aceitarem essa marca. Para entender o que é a marca da besta, queridos, você precisa entender o que é
o selo de Deus, a marca de Deus, de distinção no meio do seu povo. Para isso eu vou ler Ezequiel. Existem 4 textos na Bíblia que falam sobre esse sinal. Eu vou ler para vocês Ezequiel, capítulo 20, o verso 12. O povo aqui, no capítulo 20, estava em apostasia, queridos. E Deus estava chamando a atenção deles para as abominações que eles praticavam. E entre essas abominações estava a transgressão às leis de Deus, aos 10 mandamentos. E aqui faz menção ao sinal de Deus. Diz o verso 12: também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal. Então veja, Deus deu o sábado para servir de sinal entre ele e o seu povo. Você está entendendo? Qual é o sinal de Deus? O sinal de obediência, de reverência a Deus, ao Deus Criador. Qual foi o sinal que Deus deu? O sábado. Não é à toa, queridos, que eu falo aqui menciono várias vezes o dia de sábado, porque é um dia especial. É o dia em que Deus colocou a sua autoridade como Deus Criador. É um dia que representa o Criador. Quando nós obedecemos ao sábado, guardamos o 4º mandamento, além dos outros 9 mandamentos, nós estamos demonstrando a nossa confiança, a nossa obediência ao Deus Criador, ao Deus da Bíblia. Então, você precisa entender isso para compreender o que é a marca da besta, porque é algo contrário ao que Deus estabeleceu. Você está entendendo? É um dia contrário ao que Deus estabeleceu. É um dia estabelecido por Satanás para adoração a ele, ao sol, em paralelo. Quando outra coisa é adorado ao lugar de Deus, queridos, pode ser o sol, a lua, as estrelas, um homem, uma pessoa, Deus está sendo removido do trono do coração das pessoas. E aqui Deus diz que o sábado é um sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. O sábado mostra quem é o Senhor das nossas vidas, do servo de Deus, do povo de Deus. Outro texto, ainda aqui no capítulo 20, diz, capítulo 20, verso 20: santificai os meus sábados. O que é santificar, querido? É separar para um propósito. É separar porque Deus pediu para fazer isto. Pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então veja, através do sábado, toda pessoa sabe quem é o seu Deus. Porque o sábado revela o Criador. Jesus, durante a sua vida na terra, ele disse que ele é o Senhor do sábado. Marcos capítulo 2, verso 27. Você está entendendo? E aqui, ainda no Antigo Testamento, nós temos no livro de Êxodo, capítulo 31, mais 2 textos que falam sobre sinal, que demonstram qual é o sinal de Deus. Então, para você entender o que é o sinal da besta, você precisa entender o que é o sinal de Deus. E o sinal de Deus no seu povo é o sábado, a obediência ao sábado, de livre e espontânea vontade. Certamente guardarás os meus sábados, capítulo 31, verso 13. Pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. E o verso 17: entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o 7º dia descansou e tomou alento. Você entendeu, queridos? O 7º dia é um sinal da autoridade divina. E agora nós temos no livro de Apocalipse 2 poderes se levantando: um poder religioso e um poder civil. O poder religioso é representado pelo poder romano, da igreja de Roma, que tem como cabeça o papado. O poder civil é representado pelo o poder dos Estados Unidos da América,
que se une ao poder religioso para estabelecer na terra, para impor na terra uma adoração forçada. E durante esse processo, queridos, um dia contrário ao que Deus estabeleceu será imposto. E este dia é o domingo. O domingo como um dia de guarda, como um dia para adoração, como um dia para que as pessoas possam adorar a Deus. Só que este dia ele é contrário ao que a palavra de Deus apresenta. Deus estabeleceu um dia para ser guardado. Este dia é o sábado. E a besta, ele estabelece um dia para ser guardado. E esse dia é o domingo. Deus escolheu o sábado para representar a sua autoridade e o seu poder. Satanás escolheu o primeiro dia da semana, o domingo, que no passado era um dia de adoração ao Deus Sol pelos antigos povos e por Constantino, que foi um imperador de Roma. No futuro, esse dia será estabelecido de novo e será como uma abominação, queridos, porque vai contra ao mandamento de Deus que diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Deus nos chama a adorar a Ele e santificar o seu dia. Ninguém ainda recebeu, queridos, a marca da besta. Ninguém que hoje guarde o domingo recebeu ainda a marca da besta. Da mesma forma, ninguém que hoje guarda o sábado recebeu o selo de Deus. Isso vai acontecer, queridos, quando o poder da terra, unido com o poder do mar, a besta do mar e a besta da terra se unirem e estabelecerem um dia para ser adorado. Mas esse dia não vai ser o sábado. Eles vão chamar de sábado, mas esse dia será o primeiro dia da semana. E quando as pessoas elas aceitarem esse dia como sendo o dia de adoração, o dia de guarda imposto pelo poder dos Estados Unidos, aí nesse momento as pessoas começarão a receber a marca da besta. A marca da besta, queridos, é a reverência a um dia que é contrário ao mandamento de Deus, que é contrário ao dia que Deus estabeleceu. Quando as pessoas honrarem esse dia como sendo santo, como sendo o dia que Deus estabeleceu, elas estarão prestando reverência a esse poder. Na sua consciência, elas aceitam essa marca, esse sinal. Por isso, a marca é na testa. Testa, sinal de consciência, de razão. Você entendeu? É bem simples isso. A marca da besta não é o número 66 na testa, não é um código de barra, não é uma vacina, não é um chip. A marca da besta é um dia da semana que será estabelecido, que será imposto, e todo aquele que não aceitar esta lei não poderá comprar nem vender, porque haverá leis. Leis serão criadas proibindo as pessoas, aqueles que não receberem a autoridade do poder que está sendo estabelecido, não poderá ir no supermercado, não poderá comprar, não poderá abastecer seu carro, porque os seus bens serão bloqueados com apenas um clique. Você está entendendo? Você está compreendendo o que é esse poder, o que é essa marca? Bem simples, estou falando diretamente para você. Não precisa procurar em outra coisa. Essa é a verdade, queridos. Eu tenho compromisso com a verdade da palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina sobre as profecias, sobre o que vai acontecer. A palavra nos faz o chamado. Nós devemos conhecer a verdade vai nos libertar. Então, queridos, se você acha que a marca da besta é um chip, é um número na testa, você pode achar o que quiser, mas a palavra de Deus nos orienta. Sabendo qual é o sinal de Deus, você vai entender qual é o sinal da besta. Conhecendo quem são as bestas, você vai entender o que será estabelecido. Hoje existe um movimento, queridos.
em prol do dia de guarda, do domingo. É um feriado nacional praticamente, porque todas as empresas param, a maioria delas. Você que está me ouvindo, talvez na sua empresa você não trabalhe no domingo, mas no sábado você vai estar lá. Você está trabalhando lá. No dia que Deus estabeleceu para você descansar e reverenciar Ele, você está trabalhando. Quando a lei for aprovada, obrigando as pessoas a descansarem no domingo, nenhuma empresa vai trabalhar. Nenhum funcionário estará trabalhando nesse dia, mas em contrapartida estará trabalhando no sábado, no dia que Deus estabeleceu. E fazendo isso, ela estará recebendo a marca da besta, queridos. É bem simples. No próximo vídeo eu posso apresentar mais detalhes sobre este assunto. Mas para que o vídeo não fique mais longo, eu estou finalizando este vídeo por aqui. Espero que você tenha compreendido. Se você tem algum questionamento, alguma dúvida, se você quer saber mais sobre este assunto, se você quer que eu envie para você textos, estudos sobre esse assunto, deixe aí nos seus comentários. Deixe o seu número, o seu contato, entre em contato comigo e eu terei prazer em mandar para você os estudos, os textos, o conteúdo bíblico que apresenta este assunto, com mais profundidade. Deus abençoe você, que você tenha um bom sábado, que você possa adorar o único e verdadeiro Deus, que é o Deus Criador, o Deus da Bíblia, o Deus que estabeleceu a sua lei, os seus mandamentos, como norma de caráter da humanidade, para a humanidade. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha um bom sábado e até o próximo vídeo. Até lá. Que haja luz na sua vida.